Bom, nós chegamos aqui em Dara, a cidade antiga, que fica aqui em Mardin, a 30 quilômetros de Mardin. E nós vamos conhecer hoje esse sítio arqueológico, que é um dos sítios arqueológicos maiores aqui dessa região e que vale a pena, se você vier a Mardin, conhecer. Mardin não é apenas cenário de novela, ela tem muito mais para mostrar pra gente. A cidade antiga de Dara está localizada na vila de Ouz, 30 quilômetros a sudoeste de Mardin. Dara, um dos assentamentos mais importantes da Alta Mesopotâmia na história, foi estabelecido como uma cidade de guarnição militar em 505, com as iniciativas do imperador Anastácio, 491 a 518, para proteger a fronteira oriental do Império Romano do Oriente contra os Sassânidas. A área ao redor da antiga cidade de Dara, que consiste em estruturas esculpidas na rocha e espalhadas por uma ampla área, foi protegida por um muro de 4 quilômetros. O castelo interior foi construído no norte da cidade e na planície superior de uma colina de 50 metros de altura. As ruínas de igrejas, palácios, bazares, masmorras, arsenal e barragem de água ainda podem ser vistas na cidade. Além disso, casas de cavernas que datam do período romano tardio são encontradas ao redor da vila. Os túmulos são um dos grupos de construção mais impressionantes daqui de Dara. Foram construídos e a gente vai conhecer um pouquinho agora. Foram esculpidos na rocha. Nas amplas colinas que se estendem a oeste da cidade, foram criadas áreas de cemitérios rochosos na forma de vales profundos e largos, esculpindo o maciço rochoso natural. Existem 3 tipos diferentes de túmulos aqui nesta área. São túmulos rochosos, que datam do século VI ao século VIII. Túmulos tipo sarcófago, do século VI a VIII também, e sepulturas em cistas simples, que datam dos séculos VIII a XIV. A estrutura mais marcante na área da necrópole rochosa, com suas dimensões, planta e disposição interior, é a estrutura tumular de 3 andares, que foi completamente esculpida no leito rochoso. O piso superior do edifício, de planta retangular no sentido norte-sul, está disposto em forma de corredor, que se prolonga pelos lados poente, sul e nascente. No frontão da monumental entrada a norte do edifício, eu vou mostrar ali fora já para vocês, foram gravadas cenas religiosas com ornamentos vegetais. Pensa-se que esta tumba-galeria, na qual está representada a cena de Ezequiel, profeta ressuscitando os mortos, em que se retrata a respiração dos espíritos e a ressurreição nos livros sagrados, tenha sido construída pelos romanos orientais que regressaram de exílio em 591 em homenagem ao povo romano oriental que foi morto na guerra pelos Sassânidas após a invasão de 573. Durante as escavações realizadas em 2009, foram desenterrados ossos pertencentes a centenas de pessoas no piso inferior do edifício e foi determinado que essas pessoas se reunissem nesta tumba para o dia em que seriam ressuscitadas como no milagre de Ezequiel. Na área da necrópole, os túmulos dos chechenos que migraram para Dara durante a Guerra da Chechênia Russa em 1870 e perderam suas vidas como resultado de uma doença epidêmica estão localizados na colina na área central. Gente, a entrada aqui é gratuita. E aí ele veio acompanhar a gente para explicar as coisas. Então hoje ele é meu pequeno guia aqui. É morador local aqui da região e diz que vai explicar as coisas para mim. Eu comentei ali dentro sobre a representação da passagem de Ezequiel 37 na Bíblia, aqui na porta, na entrada do cemitério. Então dá uma olhada ali, é aquela passagem sobre o Vale dos Ossos Secos, em Ezequiel 37. A gente vê ali do lado esquerdo os ossos, os anjos. Então toda a representação acredita-se que está nessa escultura na parede da entrada desse cemitério.
As características da cultura funerária pagã podem ser vistas nas tumbas esculpidas nas rochas em Dara. Isso se deve ao fato de que as características culturais pagãs continuaram a influenciar o povo cristianizado por muitos anos. Embora as pessoas em Dara tenham se convertido ao cristianismo, esses túmulos de câmara, onde foram feitos vários enterros e as tradições pagãs continuaram por muito tempo, demonstra isso. Aqui no chão já são tumbas de cristãos. Essa é a diferença que no sítio arqueológico de Dara, bem latente, que a gente encontra as tumbas do jeito pagão e a tumba do jeito cristão. A cidade antiga de Dara, localizada a 30 quilômetros a sudeste de Mardin, 20 quilômetros a oeste de Nusaybin, já estivemos lá e se você não viu esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima, e aproximadamente 10 quilômetros da fronteira com a Síria. Está geograficamente localizada onde termina a planície mesopotâmica e começa as montanhas de Tur Abidin. A cidade, que foi fundada sobre uma rocha calcária, é constituída pelas ruínas localizadas em ambos os lados de um riacho, que esteve ativo até 20 anos atrás e era chamado de Cordis na antiguidade. A origem do nome de Dara, de acordo com as narrações de historiadores antigos e medievais como Evagrio, Malalas, Agápios e Abdul Farak, que deram informações sobre a origem do nome da cidade, supõe-se que o lugar é onde Dário, o rei persa Dário III, de 336 a 330 a.C., morreu na guerra contra Alexandre o Grande. Foi mais tarde chamado de Dara em homenagem a Dário. O historiador siríaco do século XIII, Abdul Farak, fala sobre a origem do nome Dara da seguinte forma: o rei helênico Alexandre o Grande e o rei persa Dário lutaram aqui e Dário morreu aqui. Portanto, o nome deste lugar é Dara. Essas são as ruínas de uma das barragens da cidade, uma das maiores barragens, e segundo o historiador João de Éfeso, ele menciona que a grande barragem foi construída durante o cerco em 573 d.C., pelo exército sassanida, que queria cortar o abastecimento de água da cidade. E vocês acharam que Mardin era só cenário de novela? Não! Aqui era uma barragem antiga, muito antiga, e eles usaram as paredes da barragem para fazer casa. Então essas casas são casas feitas com a parede da barragem. Se você quer vir à Turquia, não vem só conhecer não, vem vivenciar a cultura e a vida real. Na colina localizada na parte leste da cidade, há um cemitério em uma grande área pertencente aos períodos islâmicos. Pensa-se que a área do cemitério tenha sido utilizada desde o século XII d.C. Ainda na mesma colina encontra-se um mausoléu feito de pedra lisa talhada ao estilo do baldaquino e coberto com uma cúpula de 4 pés. Embora não haja nenhum documento escrito sobre a quem pertence e quando foi construído, acredita-se que seja uma obra do século XIV e XV, em termos de estilo. Bom, aqui em Mardin, Midyat, Urfa, essa região, é bem comum você encontrar o tandır. Tandır é aquele forno que pode ser no meio da sala para comer, para cozinhar, ou do lado de fora da casa. Aqui a gente encontrou um do lado de fora. Dá uma olhadinha. Elas fazem aquele pão que gruda na parede do forno, que vocês provavelmente já viram em outros vídeos meus.
Nós chegamos agora a uma das cisternas da cidade. Esta cisterna está localizada junto às muralhas ocidentais da cidade de Dara e foi construída para satisfazer as necessidades hídricas dos edifícios das suas imediações. Essa é a segunda cisterna, que fica no oeste. Foi construída fora da muralha principal da cidade, a sudoeste da cisterna ocidental. Pensa-se que esta cisterna servia às caravanas comerciais não incluídas na cidade e na zona da necrópole. Bom, a gente não conseguiu mostrar lá dentro muita coisa para vocês, tá escuro no vídeo, vocês viram, porque tá sem eletricidade. Tem um pessoal trabalhando ali embaixo na eletricidade, eu acredito que seja por isso, deve estar desligado porque eles estão mexendo em alguma coisa. Essa noite em Mardin faltou luz, então talvez seja isso também, a gente não sabe. Mas, chance, sorte. E a gente termina aqui o nosso passeio por Dara. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam vir a Mardin e conhecer esse lugar a 30 quilômetros de distância e que vale muito a pena ver a vida real nesse lugar com esse sítio arqueológico ainda sendo descoberto. Tchau!